Bem, nessa quinta lição, a gente vai falar sobre o gerenciamento do banco de dados do ADDS. Tá? Então, a gente precisa, antes de tudo, entender como é que essa base de dados ela é composta. Tá? A gente sabe que essa base de dados, né, ela representa o núcleo, né, do meu ambiente do serviço de diretório. Tá? É ela que contém todas as informações que são críticas, que são necessárias para poder fornecer todas as funcionalidades, né, do serviço de diretório. Então, a manutenção dessa base de dados, né, é um aspecto importante do gerenciamento, e a gente tem aí várias ferramentas, né, e práticas recomendadas que a gente precisa conhecer para poder gerenciar essa base de dados de forma eficiente. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui é o que é essa base de dados. Eu já expliquei para vocês que a informação do ADDS ela é armazenada com essa base de dados, e essa base de dados ela é composta por um arquivo chamado ntds.dit, que fica dentro da pasta Windows NTDS. Tá? Então, é lá dentro que ela fica. Só que ela é um arquivo só, mas essa base de dados ela é particionada. Tá? Quando eu falo que ela é particionada, é porque a gente tem divisões dentro dessa base de dados, também chamada de partições, ou também chamada de contexto de nome, né? Que cada parte, né, dessa base de dados ela contém um propósito e um escopo de replicação particulares. Tá? Então, basicamente, a gente conta com 3 partições que existem em cada controlador de domínio. Então, a gente tem uma partição chamada partição de domínio. Tá? Essa partição de domínio ela contém todos os objetos armazenados em um domínio. Isso aí inclui usuário, grupo, computador, os containers de política de grupo, né, que são os GPCs, que eu mostrei para vocês. Já comentei com vocês isso. E a gente vai ter a oportunidade de ver novamente política de grupo nesse módulo. Eu tenho a partição de configuração. E essa partição de configuração, ela apresenta ali para mim alguns objetos que representam a estrutura lógica da floresta. Então, dentro dessa partição, eu tenho informação sobre quantos domínios tem na minha floresta, como é que está a topologia física dos meus domínios, incluindo quantos sites eu tenho, quantas subredes eu tenho, quais são os serviços que estão atendendo o meu domínio. E a partição de esquema. A partição de esquema é aquela que define as classes de objetos, né? Se o seu objeto é usuário, se o objeto é computador, se o objeto é grupo, e todos os atributos para esse diretório, né? Para esse serviço diretório. E alguns, né, controladores de domínio, eles podem hospedar partições de aplicativo. Né? Então você pode ver aqui que a partição de aplicativo é opcional, ou seja, com certeza todo mundo tem essas 3 partições, mas essa aqui é opcional. Tá? Então você pode usar essa partição de aplicativo para poder limitar a replicação de dados de dados específicos, né, para um subconjunto ali de controladores de domínio. Tá? Por exemplo, eu posso citar como exemplo o próprio DNS integrado ao AD. O DNS integrado ao AD ele é um exemplo comum de como uma aplicação se beneficia dessa partição de aplicativo. Tá? Agora, como assim, Nalf? Como é que você falou que puxa, eu posso limitar a replicação de dados? Pode. Se você chegar aqui no próprio DNS, vou pegar aqui o console do DNS e vou mostrar para vocês aqui a nossa zona, class 365.local, você vai ver que a replicação
tá, para todos os servidores DNS nesse domínio, ou seja, eu fiz uma limitação dessa minha replicação. Como assim você limitou? Porque eu posso mandar ele replicar para todo mundo na floresta, ou seja, se eu tiver vários domínios, vários servidores de DNS, eu posso dizer que esse cara pode se replicar pela floresta inteira. Então, quando eu mexo nesse tipo de informação, eu estou mexendo, na verdade, na minha partição de aplicação da base de dados. Tá? Então, cada controlador de domínio que você tem dentro do teu ambiente, ele mantém uma cópia, né, ou réplica de várias partições. E, por exemplo, a partição de configuração, tá? Essa partiçãozinha de configuração aqui, ela é replicada para cada controlador de domínio da floresta, assim como a partição de esquema. Tá? Já a partição de domínio, ela só é replicada para todos os controladores de domínio dentro do próprio domínio. Tá? Porque não tem sentido ela ser replicada para controladores de domínio de outros domínios, né? Com exceção, é claro, os servidores de catálogo global que recebem os objetos, né, dos domínios e parte das dos seus dados. Né? Onde é que eu vejo isso? Se eu chegar aqui, ó, dentro do meu esquema, do Active Directory, para isso eu vou ter que registrar aqui o esquema que eu não registrei. Vamos abrir aqui o prompt de comando. Registrado, abrir aqui o MMC, pegar aqui o esquema, e vamos pegar aqui um objeto, por exemplo, objeto usuário. Bom, dentro do objeto usuário, você vai ver aqui uma série de atributos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo simples. Eu vou pegar aqui um atributo chamado lastLogon. Isso aqui causa muita confusão, esse lastLogon aqui. Muita gente acha, assim, o lastLogon, ele armazena a data e a hora que esse controlador de domínio validou um usuário. Tá? Então, se você tem um controlador de domínio só, obviamente, esse controlador de domínio é ele quem vai validar todos os usuários. E o lastLogon sempre vai estar correto. Só que se você tem mais de um controlador de domínio, o lastLogon ele pode não estar correto, porque esse controlador de domínio ele pode não ter validado o último logon desse usuário. Tá? Então, o lastLogon ele é o lastLogon no servidor. Então, se você tiver que fazer uma busca pelo lastLogon, você teria que fazer em todos os servidores. Por que isso? Porque, olha só isso aqui. Ó, eu vou pegar a classe, tá? o atributo, melhor dizendo, fica mais fácil da gente mexer. Se eu pegar aqui o lastLogon e olhar as propriedades desse cara, olha só que interessante. Ó. Olha aqui. Ó. Esse cara não é replicado para o catálogo global, por exemplo. Então, eu não tenho como saber, né, que em outros servidores qual foi o lastLogon. Então, qual é a propriedade correta para usar? A propriedade correta para usar é a lastLogon timestamp. Porque, por padrão, esse cara aqui é replicado no atributo do catálogo global. Tá? Então, esse é o tipo de informação que você só conhece quando você estuda a base de dados do Active Directory. Quando você entende que essa base de dados é uma base de dados como outra qualquer. Se você esticasse isso aqui em linha e em coluna, você ia ter uma gigantesca planilha de Excel, tá? Onde você tem cada informação dessa aqui como uma coluna e todas as informações dos objetos organizadas ali abaixo dessas colunas como as linhas, né? E, enfim, é aqui que a gente percebe, né, que determinados objetos são replicados, outros objetos não são replicados,
e por aí vai. Tá? Bom, então, como eu disse, cada controlador de domínio ele possui pelo menos 3 réplicas. Né? Ele tem a partição de domínio do seu próprio domínio, tá? Ele tem a partição de configuração e a partição do esquema. Tá? A partição de aplicação ela vai ser opcional dependendo de que serviços, né, você tenha no teu controlador de domínio. Bem, a base de dados do Active Directory ela é formada pelo arquivo chamado ntds.dit. Tá? Mas a gente tem outros arquivos, né, que dão suporte a essa base de dados. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar o server novamente, botar aqui na tela. E abrir aqui a nossa base de dados. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu arquivo ntds.dit, que é a base de dados, mas você tem uma série de outros arquivos aqui. Você tem o edb.chk, tem o edb, isso aqui é um arquivo de log, né? Tem o edb.res, o edb.tmp, o temp.edb. Caraca, poxa, o Lauf falou que a base de dados do Active Directory era só o ntds.dit. Né? E de onde surgiu esse monte de gente aí? Bem, com esse ntds.dit, né, dentro desse arquivinho aqui, é onde a gente tem todas aquelas partições hospedadas pelo controlador de domínio. Tá? E na pasta ntds tem esses outros arquivos que dão suporte a essa base de dados do Active Directory. Então, por exemplo, eu tenho os arquivos edb. Esses arquivos edb, eles armazenam todas as transações que acontecem no Active Directory. Na prática, quando uma alteração deve ser feita lá no serviço diretório, primeiro ela é gravada no arquivo de log. E aí a alteração ela é confirmada lá no serviço diretório como uma transação, né? E se a transação falhar, ela pode ser revertida. Então, para isso que serve esse cara aqui. Tá? E você vai perceber que ao longo do tempo, né, alguns arquivos EDBs vão sendo criados, né, vão sendo colocados ali a mais. Né? E não se preocupe em apagar esses caras no processo normal do Active Directory. O próprio Active Directory ele vai criando mais arquivos EDB e ele também vai removendo os arquivos EDB. Tá? Eu tenho um arquivo edb.chk, que é o cara que faz o arquivo de checagem, né, desse EDB aqui. E eu tenho os arquivos edb-res001 e edb-res002. Esse res aqui vem de reserva e eu já vou explicar para vocês por que serve isso. Né? Para que serve isso? Bom, quando existe uma alteração na base de dados ou uma replicação, né, o que acontece? Bem, em operações normais, né, esse log de transações ele encapsula, né, com novas transações, substituindo as transações antigas que já tinham sido confirmadas. O que é uma transação? Alterei um atributo de um objeto qualquer. Né? Alterei lá a senha do usuário, alterei o endereço do usuário, né? um atributo qualquer. Isso tem que ser gravado na base de dados. Tá? Então, quem cuida dessa parte de gravação é o próprio log, né? É o próprio arquivo CHK, que antes de ser liberado, ele primeiro aguarda a confirmação dessa transação. Eu primeiro armazenei a transação dentro do arquivo CHK. Depois que ela foi confirmada aqui no ntds.dit, eu simplesmente libero ela do edb.log. Tá? Agora, o que acontece
se tem um grande número de transações acontecendo ao mesmo tempo em um período, né, muito curto de tempo. Aí o próprio serviço de domínio ele cria arquivos de log adicionais, tá? E aí você vai ver vários arquivinhos EDB, né, dentro dessa pasta NTDS, tá? E se você pegar o seu controlador de domínio, né, no momento que ele estiver ali relativamente ocupado, você vai perceber que vários arquivos EDB são criados e são removidos também, tá? E esse arquivo CHK ele vai funcionar como um marcador para esses arquivos de log, né, indicando o local no banco de dados antes de uma transação ser confirmada com sucesso e depois que as transações continuam a ser confirmadas, tá? Então, ele é o intermediário entre o log e a base de dados. Ok? Normalmente, a gente não mexe nesses caras para nada. Tá? Isso aí é o próprio Active Directory que faz. Beleza? Bem, agora a função desses carinhas aqui, o EDB res. Você vai reparar que esse EDB res aqui, ele é um arquivo aqui que ele chama de JRS, né? E os dois aqui, por acaso, têm o mesmo tamanho. Agora tem um detalhe a respeito desses dois arquivos. Eu falei que ele é um arquivo de reserva, né? Para que serve? Um controlador de domínio, se você deixar o controlador de domínio sem espaço em disco, né, com pouco espaço em disco, ele representa um problema, né, porque as transações que estão pendentes talvez não consigam ser gravadas aí nos logs, tá? Então, por esse motivo, o serviço diretório ele mantém dois arquivos de log adicionais, que é o EDB res 0001 e o EDB res 0002. Na verdade, esses dois arquivos aí que ocupam 10 MB, né, eles estão vazios. Eles não têm nada dentro deles, eles só estão reservando cada um ali 10 MB. Então, quando o disco está sem espaço para esses logs normais de transação, o serviço diretório ele vai recrutar o espaço que está sendo usado por esses dois arquivos para poder gravar as transações que estão na fila de transação. Tá? Então, aí o que acontece? Quando ele consegue fazer a confirmação dessa gravação, ele encerra o serviço do Active Directory e desmonta a base de dados. Tá? Por quê? Porque ele simplesmente vai falar, cara, eu não tenho mais como processar nada aqui, e ele simplesmente encerra. Ele mata o serviço de diretório, né, e interrompe o trabalho da base de dados. Obviamente, né, você como administrador vai ter que corrigir o problema do pouco espaço em disco, né, o mais rápido possível. Tá? Então esse arquivo, esses dois arquivinhos aqui, eles fornecem ali uma solução temporária para poder evitar que o serviço de diretório recuse novas transações. Bom, apesar da gente já ter visto, né, algumas demonstrações aí de manutenção da base de dados do Active Directory, e eu já ter falado sobre a questão do AD ser um serviço, né, a gente precisa entender que na maioria dos cenários, né, onde o gerenciamento do serviço diretório é necessário, a gente precisa entrar no modo de restauração de serviço diretório. Tá? Então, você precisa só ter em mente que a gente tem 3 estados possíveis do serviço de domínio do Active Directory e que talvez essas nomenclaturas, né, sejam importantes para que você entenda alguma documentação, entenda algum procedimento. Toda vez que eu falo em ADDS started, né, o serviço de diretório está iniciado, significa que eu estou com o meu ADDS funcionando plenamente. Tá? E eu tenho o ADDS stopped, foi quando eu dei aquele comando lá
o NetStop NTDS, eu só parei o serviço diretório. Você pode estar se perguntando, poxa, mas qual a diferença, né? O que isso traz para mim de, ah, de, 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 de benefício, né? Bom, primeiro, porque eu reduzo o tempo necessário para executar certas operações, tá? Se eu tivesse que reiniciar o meu servidor para entrar no modo de restauração de serviço, o DSRM, esse modo de restauração de serviço ele poderia demorar muito para entrar. Por quê? Caramba, um servidor não é um desktop que você liga, aperta um botão e em 10 segundos ele está vivo, né? Ele passa por uma série de checagens. Se você tiver um arranjo de discos ali, ele vai se preocupar em verificar a integridade desse arranjo de disco, em montar. Até você chegar na tela de logon, vai demorar um bocado, né? Então, se você simplesmente para o serviço do Active Directory, você já ganha tempo. Tá? Então, você já ganha tempo em relação a isso aí. E outra coisa, se aquele teu servidor estiver executando algum outro serviço, por exemplo, vamos lá, outros serviços que estejam rodando no servidor e que não dependam da função do serviço de diretório, como o DHCP, ele vai continuar disponível, vai continuar atendendo as solicitações dos clientes DHCP, mesmo enquanto o ADDS estiver parado, né? Terminei de fazer as alterações que eu tinha que fazer, inicio o ADDS novamente e ele volta para o parâmetro started, né? E o terceiro estado dele, que é o DSRM, é o modo de restauração do serviço diretório que a gente viu quando a gente fez o backup. E, né, é sempre bom lembrar, não é possível executar uma restauração do estado do sistema se o ADDS estiver no modo parado. Não me serve. Tá? Nesse caso, eu tenho que estar no DSRM mesmo. Eu tenho que reiniciar o meu servidor e entrar no modo de restauração do serviço diretório. Dando continuidade, a gente vai falar sobre snapshots ou instantâneos, né, do Active Directory. No Windows Server 2012 e também no 2008, né, isso vem do 2008 para cá, a gente pode utilizar o NTDS Util para poder criar e montar instantâneos, né, do Active Directory. Então, o instantâneo nada mais do que uma forma de... Eu não gosto de falar de backup histórico, porque muita gente confunde o processo de backup com o instantâneo. Mas é como se você tivesse, como é que eu posso dizer, fotografado o AD nesse instante, nesse momento, e você pode recuperar essa visualização para que você verifique, né, como o AD estava naquele momento. Sempre que eu faço um backup mesmo, um instantâneo é criado. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem disso? Vamos lá. Vamos supor que você fez o backup ontem, anteontem e 3 dias atrás. E hoje você percebeu que está faltando um objeto. Fala, cara, deletaram a conta aqui de um diretor. O cara voltou de viagem e a conta dele não está aí. Aí você vai falar, beleza, recupera o backup. Agora, recupera o backup de quando? Será que a conta dele estava presente ontem? Será que a conta dele estava presente anteontem ou há 3 dias atrás? Quer dizer, você não vai ficar esperando o processo de recuperação de backup, né, o processo de restauração, para saber se a conta do cara estava lá ou não. Então, a gente vai direto no snapshot. A gente monta o snapshot, né, para poder fazer essa foto do sistema e aí poder fazer a comparação de um para o outro e saber qual backup eu posso restaurar. Tá? Então, basicamente, eu capturo ali o estado exato do serviço, né, de diretório na hora que eu fiz esse instantâneo. Tá? Então, a gente usa essa ferramenta para poder explorar o conteúdo de um instantâneo, para examinar o estado do serviço de diretório na hora que esse instantâneo foi feito
e me conectar a um instantâneo montado, né? E aí eu consigo executar aí algumas operações de pesquisa. Vamos, né, ver aqui na prática como é mais bacana. Fazer o seguinte, vou me conectar, estou no server 1, jogar esse console aqui fora, isso aqui pode ficar aqui quietinho que eu vou usar já já. Pega aqui, ó, o meu usuário MKT, tá? Repara que ele está aqui o MKT1, o TI eu tenho aqui todos os meus usuários certinhos. O que eu vou mostrar para vocês primeiro é como a gente cria um instantâneo, tá? Então, para criar um instantâneo, eu vou abrir aqui o meu NTDS Util. Vou entrar na instância do NTDS. E você vai ver aqui que eu tenho uma opção Snapshot. Tá? Então, o Snapshot é que faz com que eu crie, né, e gerencie os meus instantâneos. Então, eu vou digitar aqui Snapshot. Aqui eu tenho opções para poder criar, deletar, listar, montar um snapshot e por aí vai. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um snapshot. Create. Ele está criando um instantâneo. Repara aqui, ó, que ele criou um instantâneo com uma guide. Tá? Então, essa guide aqui é importante que você se lembre dela, ou pelo menos saiba, né, o que é essa guide, porque a gente precisa dela para poder montar o snapshot, enfim. Bom, você percebeu aqui que eu criei o meu snapshot, tá? Já está criado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou lá e vou deletar o MKT1. Tá? Supondo que aquele meu snapshot ali tenha sido criado por um backup. Um exemplo. Né? O backup ele cria snapshots automaticamente. Aí você se deu conta que está faltando um objeto. Fala assim, putz, está faltando MKT1 aí, o que a gente faz? A ideia é você saber quais são os snapshots que você tem, poder montar esses snapshots para poder saber qual é pelo menos a última versão onde esse objeto aparece. Tá? Numa simulação perfeita, né, você teria saído do NTDS Util, percebeu que faltou o objeto, toda aquela comoção é criada, onde está o objeto do diretor lá e tal. Então você novamente abriria o seu prompt de comando, entraria no NTDS Util, Activate Instance NTDS, entraria no Snapshot, e você poderia mandar listar os seus snapshots. Existe um comando chamado list all. E repara que eu tenho vários snapshots aqui, porque nós já fizemos backup nesse servidor aqui, né, na lição passada, e eu tenho snapshots que foram feitos da unidade E, vendo aqui, ó, e objetos que foram feitos aqui na minha unidade C. E esse snapshot aqui é o que me interessa, foi o que eu fiz agora. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso montar um snapshot desse. Quando eu falo montar o snapshot, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, que é legal a gente fazer e ir acompanhando o resultado. Eu abri duas janelas, preciso só de uma. Olha aqui a unidade C, como ela está, né? Aqui, bonitinha. E a gente vai montar um snapshot. Para montar o snapshot, você utiliza o comando mount. E você precisa saber, né, escrever a guide aqui que você vai montar. Né? Curiosidade, tá? Nas referências bibliográficas que você vê por aí, o cara fala que você tem que utilizar o comando mount seguido dessa guide aqui, ó. Tá? Então você tem que pegar mount,
abre aspas, ou você copia e cola, enfim, ou você faz o que você achar melhor. Um belo dia eu tentei isso aqui, ó, do nada. Falei, cara, não é possível que eu tenha que ficar usando essa guide o tempo inteiro. Um belo dia eu tentei isso aqui. Por que os números estão diferentes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que isso? Qual o sentido disso? Aí eu botei mount 5. Olha que lindo. Né? Olha lá, ele montou para mim. Então, eu não preciso botar um mount e a guide. Eu posso botar um mount e dizer qual é o número que se refere àquela guide. Reparou que criou um atalhozinho aqui? Então, esse cara aqui, se você olhar, ele tem o Windows, ele tem ntds.dit. Isso aqui é uma base de dados como ela estava no momento que eu tirei aquele snapshot. Ou seja, nós sabemos agora aqui que o usuário MKT1 está aqui dentro, mas às cegas você não saberia. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora, eu já montei esse snapshot, ele está carregado para mim aqui no meu disco, né? Então você tem que reparar como é que ele foi montado. Que eu quero dizer? Como é que é o nome dele aqui, ó? O nome dele é C, dois pontos, contra barra, $snap, underline, 2016, 02, 03, 21, 21, tá? Que é o horário que foi montado, underline, volume, C dólar, contra barra. Disso aí eu tenho que me lembrar, disso eu não tenho como escapar, tá? Por que eu preciso saber disso? Com essa base montada, eu preciso agora carregar essa base para a memória para expor isso aí ao meu console do Active Directory, para que o meu console do Active Directory possa enxergar os dados que tem nessa base. Né? A base ntds.dit, a que está rolando nesse momento, a de verdade, a original, ela está sendo vista pelo Active Directory, né, por esse carinha aqui, pelo console do AD, pela porta 389, tá? Então ele está vendo aqui o domínio class365.local, mas ele está vendo na real mesmo, que está em produção, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um outro prompt de comando, você pode fazer no mesmo se você quiser, saindo lá do NTDS, mas eu vou abrir aqui um outro prompt de comando para você perceber o que vai acontecer. Eu tenho um comando chamado DSA main, esse aqui, ó. Esse DSA main permite que eu pegue o snapshot e jogue ele para a memória para que eu possa explorar. Tá? Então, eu vou utilizar o DSA main com o parâmetro dbpath. Esse dbpath, pessoal, é exatamente esse caminho que está aqui. Ó. Você tem que digitar. Tá? E tem que ser do mesmo jeito. Ok? Então, eu vou botar aqui C, dois pontos, contra barra, dólar, snap, 2016, 02, 03, 21, 21, volume C dólar, contra barra. E aí eu tenho que dizer qual é a porta que eu quero que o meu Active Directory se conecte. Qualquer porta que não esteja em uso, tá? Eu já falei para vocês que o LDAP ele utiliza a 389 para poder enxergar a base de dados. Então eu vou botar um parâmetro aqui chamado LDAP port, né? E vou escolher uma porta, tá? Desculpa aqui, pessoal, só falta o seguinte, tá? Eu dei o parâmetro, mas não prossegui. Isso aqui é só onde ele está. Eu tenho que continuar, obviamente, né, com o caminho aqui, o Windows, né? Senão ia dar erro. Windows, ntds.dit, tá? Que é exatamente esse caminho aqui, ó. Ele monta esse snapshot, vem aqui em Windows, vem em ntds.dit. É essa base que eu estou mostrando para ele aqui, tá?
e eu escolho a porta. Eu vou botar aqui a porta 50.000. Isso aqui é uma porta de conexão, como outra qualquer. E aí, ele vai montar essa base para mim. Sabe essa impressão que ele está dando aqui, que está travado e tudo mais? É assim mesmo, tá? Se você está com a impressão de que ele está travado, é porque ele está funcionando. Ele para aqui mesmo. E como é que eu vejo o conteúdo dessa base agora? Eu venho aqui no meu console e digo para ele fazer o seguinte: vem cá, cara, eu quero que você altere o controlador de domínio. Eu vou alterar o controlador de domínio, vou escolher o que eu quero aqui, tá? Que é ele mesmo, né? É o próprio server1. Class365.local. A diferença é que eu vou informar a porta 50.000. E vou mandar ele se conectar aqui, ó. Ou seja, eu estou vendo o meu AD como ele era há um tempo atrás. E como eu disse para você e mostrei ali quando eu dei um list all, todo o backup gera um snapshot. Então eu não preciso restaurar o meu backup inteiro. Eu simplesmente monto o snapshot, me conecto a ele e olha aqui o usuário MKT1 dentro desse cara. Beleza? Aqui vem o seguinte: não dá para recuperar objetos daqui. Tá? Não recuperem objetos daqui. Se você tentar e funcionar, não recuperem. Tá? Por quê? Porque a gente vai entender daqui a pouquinho. Tá? Isso aqui é meramente para você visualizar. Beleza? Muita gente vai poder ver que você vai exportar, importar os objetos. Tem um comando para você fazer isso, que é o ldifdx. Você pode fazer, que vai funcionar também. Só que objetos deletados, a gente trata de uma outra forma que a gente vai ver daqui a pouco. O interessante aqui é que você saiba enxergar como era o seu AD no passado, tá? Que é a montagem do snapshot. Então, só para a gente entender, eu montei o snapshot, né? Depois eu me conectei ao snapshot utilizando o comando dsa main. Terminei de ver, achei o que eu queria, o que eu vou fazer? Vou de novo aqui alterar o controlador de domínio. Vou até alterar o domínio, desculpa. Alterar o controlador de domínio, volto para o meu controlador de domínio normal, tá? Aqui eu encerro a visualização com um simples Ctrl C. Vamos lá, cadê? Era Ctrl C, isso. Ele já para aqui. Vendo? Ele já desmontou, né? Aquela visualização, ele não desmontou o snapshot. Ele desmontou a exposição daquele snapshot. Se eu tentar me conectar agora lá para a porta 50.000, não vai rolar, porque não está mais sendo exibido lá. E aí você parte para o processo de desmontar o seu snapshot. Tá? O que você pode fazer aqui? Você pode usar o comando list mounted, ou seja, eu vou listar todos os que estão montados, né? Aí você repara que ele, né, a numeraçãozinha aqui, ó, 1 e 2, né? E aí você pode usar o comando unmount e dar o comando e dar a referência 1. Então, ele desmontou o snapshot. Quando ele desmonta o snapshot, você vai perceber aqui, na unidade C, não tem mais aquela referência ao snapshot. Beleza, pessoal? Bem, falando agora sobre a questão de objetos excluídos, né? A gente excluiu o objeto lá em MKT1 e quando um objeto, né, é excluído do serviço diretório, ele é movido para um container, né? E esse container é chamado deleted objects e muitos atributos importantes desse objeto eles são removidos, tá? Você pode, né, alterar a lista de atributos que permanecem, né, quando um objeto é excluído, mas você nunca pode reter, né, por exemplo,
valores de atributos vinculados, como associações a grupo. Então, quando você remove, né, quando você exclui um objeto, esses valores de associação a grupo, né, os grupos que ele fazia parte, são excluídos. Tá? Isso a gente está falando de um ambiente que não tenha a lixeira do Active Directory implantada. Tá? A gente só consegue restaurar objetos com todos os atributos se você tiver a lixeira implantada. Bom, mas como eu expliquei, o processo, né, de exclusão de um objeto, ele não exclui imediatamente o objeto. Tá? Primeiro, eu tenho a exclusão do objeto, em seguida eu tenho o processo de coleta de lixo, e aí eu tenho, né, quando acontece aquelas manutenções, né, automáticas do Active Directory, eu tenho a exclusão física do objeto, aí eu não consigo mais recuperar. Bem, existe um jeito que a gente tem aqui de restaurar o objeto excluído, né, sem ainda ter habilitado a lixeira. Tá? Esse processo aqui é um pouquinho diferente. Mas no que ele pode me ajudar? Bom, o objeto excluído, ele mantém dois atributos, e que são os mais importantes. Ele mantém a seed e mantém o SumAccountName. Tá? Por que a seed é importante? Beleza, se eu vou restaurar um objeto e esse objeto mantém a mesma seed, significa que talvez eu não perca, né, os permissionamentos que esse objeto tem em alguns recursos, né, onde eu atribuí diretamente esse objeto. As associações em grupo, esquece, eu perdi, eu vou ter que refazer. Tá? O restante, né, pelo menos a seed eu mantive. É muito melhor do que você partir por aquele processo de, criei o objeto, deletei. E agora, o que eu faço? Putz, crio um objeto com o mesmo nome. Não dá certo porque ele criou outra seed. Né? O nome do objeto é meramente uma representação da seed, e olhe lá. Porém, melhor do que não recuperar nada é recuperar alguma coisa. Ou, se você tiver um backup, você faz uma restauração autoritativa. Tá? Você tem opções. Só que aí você tem que parar para pensar, quanto tempo eu vou levar para fazer uma restauração autoritativa? Quanto tempo eu vou levar para fazer uma reanimação de objeto, que é isso que a gente chama, né? Para fazer uma reanimação de objeto e, de repente, dar a permissão que o cara precisa para usar naquele momento. Tá? Então, vamos lá. Eu vou alternar aqui para o meu server 1. E deixa eu encerrar aqui o NTDS util. A gente tem uma aplicaçãozinha chamada LDP. Então, eu vou iniciar ela aqui, LDP. Você repara que ela vai me trazer uma raiz sem nada, né? Uma raiz limpa ali. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente clicar aqui no menu Conexão, vou mandar conectar, e aqui eu vou dizer qual é o servidor que eu quero conectar. Repara que a porta padrão é a 389, né? Então, eu vou botar aqui server1.class365.local. E clico em OK. Repara aqui que ele fez a conexão, tá? Deixa eu maximizar isso para ficar legal. Repara que inicialmente ele fez a conexão, tá? Em class365.local. Está nomeando aqui os contextos, olha aqui a minha partição de domínio, minha partição de configuração, minha partição de esquema, minha partição, assim, todas as minhas partições, né, do DNS estão aqui, está tudo bonitinho. Em seguida, eu vou novamente aqui no menu Conexão
e clico em associar. Esse associar é uma espécie de fazer logon nesse ambiente aqui, tá? Eu vou mandar associar como usuário atualmente conectado, né? Eu estou conectado como administrador do domínio e vou clicar aqui em OK. Então, repara aqui que ele está me dizendo que eu estou autenticado como o administrador do domínio, ok? Em seguida, eu vou aqui em opções e em seguida em controles. E aqui ele vai pedir para eu listar, né, quais são os controles que eu quero mostrar aqui na minha área, onde vai ser montada uma arvorezinha, tá? Então, eu tenho aqui alguns objetos pré-definidos e entre eles você vai ver um carinha chamado aqui, cadê? Return Deleted Objects, ou seja, eu quero que ele mostre para mim todos os objetos que foram deletados nesse domínio. Clique em OK. E em seguida eu vou mandar ele fazer essa exibição aqui da árvore, tá? Então venho em exibir e mando exibir a árvore aqui, ó. E em seguida eu vou utilizar qual é a base que eu quero, listar para ele aqui qual é a base que eu quero ver. E a base é exatamente a Deleted Objects, né? Então eu vou colocar aqui CN, ó, ele me mostra várias possibilidades, né? Eu posso ver qualquer uma, domínio todo, a partição só de configuração, de esquema, mas eu quero ver os objetos deletados, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui CN, cadê? Igual Deleted Objects, que é exatamente esse o nome do container, tá? DC igual class 365, DC igual local. Clicar em OK. E aqui ele vai me mostrar todos os objetos que foram deletados. Ok? Todos os objetos que foram deletados estão dentro desse ambiente. Inclusive a conta aqui, ó, MKT1, que foi deletada. Você está vendo a conta que foi deletada. E aí eu tenho que passar por um processo de reanimação desse objeto, tá? Bom, uma vez que eu vi aqui nesse objeto, que eu já encontrei, eu posso clicar aqui com o botão direito em cima dele e clicar em modificar. Aqui em modificar, eu preciso entender quais são os atributos que eu quero mexer nesse arquivo, tá? Nesse objeto, desculpa. E aqui eu coloco a entrada do atributo e qual o valor que eu quero dar para esse atributo. Ok, mas o que eu quero mexer? Quais são os valores que eu quero mexer? Você viu que eu peguei aqui, né? Vou clicar 2 vezes nesse cara, para que ele me mostre a informação específica dele. Olha aqui, o nome, né, o common name, ele está em MKT01 e eu tenho aqui 2 parâmetros. Repara aqui o objeto, ó, essa propriedade isDeleted está como true, ou seja, o objeto está deletado? Tá como true. E o próprio distinction name dele está bagunçado, né? Eu estou dentro de deleted objects e o lugar original dele não é aqui. O lugar original dele é lá dentro da OUTI. Então eu tenho que restaurar pelo menos essas duas propriedades, tá? E aí eu venho aqui com o botão direito, mando modificar e começo a fazer a mexer no meu atributo, tá? Então o primeiro atributo que eu vou mexer é o isDeleted. Eu tenho que escrever exatamente do jeito que está aqui, ó. Eu vou botar aqui isDeleted e vou mandar ele substituir, tá? Vou mandar ele substituir pelo valor aqui. Vou botar ele como... Cadê? Não, nesse cara aqui, na verdade, vou mandar excluir.
foi mal, tá? Eu vou mandar ele excluir essa entrada, tá? Então, quando eu coloco esse parâmetrozinho aqui, eu simplesmente mando ele jogar para cá, ó, lista de entradas, né? Eu vou deletar o parâmetro isDeleted. Aqui é como se eu estivesse criando um scriptzinho, tá? E em seguida eu vou botar o distinction name, que é esse cara aqui, o DN, tá? Então eu vou botar distinction. Deixa eu ver se está certo isso aqui, porque name. E aí o valor que eu vou colocar tem que ser exatamente o valor que eu quero que ele substitua. Então eu vou colocar aqui normalmente o nome distinto do objeto antes dele ser excluído, tá? Então como é que era o nome distinto dele? Era cn igual mkt1, vírgula, ou igual mkt, vírgula, dc igual class 365.local, ou só class 365, vírgula, dc igual local. Então, esse cara aqui representa o meu CN. Só que esse sim eu quero substituir, tá? Eu vou remover o isDeleted e vou substituir o distinction name, tá? Que é esse parâmetrozinho aqui. E novamente eu mando inserir aqui, ó. Oh, foi mal. Digitar. Mando digitar. E aqui ele cria uma espécie de script. Então ele vai deletar esse parâmetro e vai dar um replace no parâmetro distinction name. Beleza? Deu para entender esse ponto inicial? Prosseguindo, você clica aqui no estendido, na caixa de opção aqui estendida, e em seguida você só manda executar, tá? Vamos ver o resultado. O resultado vai sair aqui. Ó, então ele chamou aqui call modify. Então é o LDAP modify, né? Ele pegou aqui fez a modificação desse objeto que ele está deixando claro para você aqui, ó, mkt1. Ok? E aí, resultado disso. Vou voltar aqui no meu AD. Vou pegar aqui a minha o marketing e o usuário mkt1 está lá. Só que, inclusive, ele está desativado. Tá? Por quê? Porque nem o atributo senha ficou preservado aqui. Tá? Se eu abrir, você vai perceber que ele não tem... eu não tinha ingressado ele em nenhum grupo antes, né? Mas, enfim, ele só faz parte do grupo de usuários de domínio mesmo. Se você for pegar as informações de conta, eu não tenho nem o PN dele. Tá? O PN dele também foi embora. Beleza? Então, aqui eu teria que recriar aqui o UPN. Basicamente, recriar o UPN, definir uma nova senha para ele, né? E ativar a conta. Ele resgata o seed e o sum account name, tá? A única coisa que ele resgata é o seed e esse parâmetro aqui que é o sum account name. São as coisas que ele resgata. Mas esse tipo de operação, dependendo do que você vai fazer, é muito mais rápido do que você restaurar um backup, por exemplo, autoritativo. Bom, hoje a gente tem um outro recurso que é a própria lixeira do Active Directory, né? Então, quando você habilita a lixeira do Active Directory, o AD ele passa a permitir que você recicle, né, esse objeto.
Então, o que acontece de diferente aqui? A gente tem o próprio processo de deletar o objeto, né? E esse objeto ele fica durante o tempo de 180 dias, né? E durante esse tempo ele fica dentro dessa lixeira, tá? E você sabe, né, a gente já falou que todos os dias aqui, a cada 12 horas, você tem o processo de coleta de lixo feito pela desfragmentação online do AD até que ele seja fisicamente deletado, tá? Uma vez que você habilitou a lixeira do Active Directory, os objetos eles já podem ser restaurados diretamente a partir da lixeira, tá? Eu não preciso fazer esse processo de reanimação. Porém, a gente só consegue restaurar os objetos deletados depois que a gente ativou a lixeira, tá? Então, eu posso ativar a lixeira através do PowerShell ou eu posso ativar através da central administrativa do Active Directory. E na central administrativa do Active Directory é bem mais simples, né? Vamos abrir aqui o nosso server 1. Alternando aqui para o server 1, vamos abrir a central administrativa do Active Directory. E aí, você selecionando, né, o seu domínio aqui, você já tem a opção de habilitar a lixeira, tá? Então, quando você habilita a lixeira, ele já pergunta, tem certeza que você quer executar essa ação, né? Porque depois de habilitada, a lixeira não pode, né, mais ser desabilitada. Então, você confirma. Ele diz que ele começa a habilitar a lixeira para a floresta inteira, tá? Veja bem, a lixeira vale para a floresta, né? E ela vai dizer que não vai funcionar de forma confiável, né? Até que todos os controladores de domínio tenham essa informação replicada, né, para eles. E beleza, a lixeira está ativa, né? Não tem muito mistério. O interessante é que se você quiser fazer isso via PowerShell, tá aqui o comando que você vai utilizar, ó. O enable AD optional feature, né? E aí você tem a lixeira habilitada aqui para toda a floresta, né? Scope aqui, ó, tá aqui para minha floresta. E o domínio que eu quero, né, ativar, class365.local, tá? Então, ativar a lixeira no Windows Server aqui é muito simples, tá? Ok, e aí, depois da lixeira ativada, o que acontece? Se eu chegar aqui agora na unidade organizacional TI e excluir o objeto TI1, eu posso tranquilamente voltar aqui na minha lixeira, na minha central administrativa, e aqui para mim já aparece o Deleted Objects, tá? Então, se você pegar aqui dentro de vamos ver aqui exatamente onde está. Classe 365. Dei um F5 aqui para atualizar. E aí você já vê o objeto Deleted Objects aqui, né? Então, dentro do Deleted Objects, você vai ver o usuário TI1. E você pode fazer a restauração diretamente a partir daqui, né? Então, você pode utilizar a opção para restaurar, que ela vai restaurar direto para o local original, tá? Agora, se você quiser mandar esse objeto para outro lugar, que não seja o lugar original, você pode mandar restaurar em, e aí dizer aonde você quer posicionar esse objeto, tá? Então, tem essas duas opções. Vou mandar restaurar. Quando eu mando restaurar, repara aqui que ele entrou com o restore AD Object, né, que é o comando em PowerShell que faz isso. Você tem o restore AD Object e voltando aqui no nosso AD, eu vou dar um F5
e o TI1 voltou. Repara que ele tinha informações que ele fazia parte do grupo G_TI, né? Então ele voltou como um objeto ativo, ou seja, todas as propriedades, né, todos os atributos desse objeto foram preservados por conta da ativação da lixeira, permitindo que eu restaure esses objetos de forma íntegra.